Olá, querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um vídeo da lição da Escola Sabatina Jovem, Mensagens. E aí você estudou durante esta semana que passou a primeira mensagem angélica, né? Nós ainda estamos, dentro da primeira mensagem angélica, lá de Apocalipse 14, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Então a gente já viu aí na semana passada. Com certeza você estudou a sua lição, né? Então você viu aí qual é o conceito que está envolvido em temer a Deus. Você viu aí até dicas de palavras gregas para compreender um pouco melhor qual é o significado de temer a Deus e dar glória a Ele. E você compreendeu aí com a lição da semana passada, só fazendo um apanhado geral disso, que a essência do grande conflito é a submissão à vontade de Deus. Então quando o primeiro anjo dá na primeira mensagem angélica, a palavra temer, quando ele diz essa palavra, é reverência, é respeito, é submissão a um ser maior e mais poderoso. Então a essência do grande conflito está aí. Em cada uma das mensagens angélicas você vê a essência do grande conflito. Mas na primeira é claro e evidente. A essência do grande conflito está em submissão. A quem você vai obedecer? A Deus ou ao inimigo? Então a essência do grande conflito está aí, né? E agora, nessa semana, a gente está entrando aí na parte das boas novas do juízo. Boas novas do juízo. Quando a gente pensa em juízo, né? No mundo evangélico, quando se fala em juízo final, as pessoas só pensam em quê? Fogo e enxofre. Eu não sei como você entende, como você explica, como você aprendeu o que é o juízo final. Mas durante muitos anos, eu ouvia o juízo final e eu tremia quando eu escutava aí essa expressão juízo final. Então, quando a gente para analisar boas novas do juízo, boa nova quer dizer boa notícia. E boa notícia é algo que precisa ser anunciado, que precisa ser compartilhado, ou seja, a gente precisa anunciar o juízo final. E como é que a gente anuncia uma coisa da qual a gente tem medo? Então, se você tem medo do juízo final, vamos desmistificar isso aqui agora, em nome de Jesus, tá? O texto-chave para essa semana está lá em Daniel capítulo 7. Você vai ler o texto completo, capítulo completo, como eu sempre dou a dica, nunca leia um verso isolado, sempre entenda o contexto por trás. E dentro aí do capítulo de Daniel 7, que ele vai ter a visão, né, dos 4 animais e tal, o sonho, né, na verdade, e ele recebe a interpretação desse sonho, lá nos versículos 13 e 14 diz assim: em minha visão à noite, eu vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Quando a gente vai observar a tirinha, gente, essa tirinha, que sacada maravilhosa, da Agatha e do José Hilton. Se você tem sua lição física, você viu aí. Se você não tem, deixa eu tentar mostrar aqui, não sei se vai focar. Gente, pelo amor de Deus, não fica usando PDF não, porque é tão gostoso fazer isso aqui, ó, anotar, escrever. Vocês conseguem, eu não sei se está focando, mas observa que o mesmo homem que está sendo aqui, que foi desenhado aqui como advogado, dizendo meu cliente é inocente, é o mesmo que está exercendo aqui a função de juiz, dizendo absolvido. Isso diz alguma coisa pra vocês? Isso na tirinha do sábado, na capa da lição do sábado, logo como introdução, para você escrever aqui quais as suas impressões sobre do que vai tratar a lição da semana, isso não te diz alguma coisa? Eles utilizarem a mesma pessoa como advogado e como juiz, você percebe aqui até que a mesma gravatinha que ele tá usando aqui, ó, tá por baixo das vestes de juiz. Gente, foi uma sacada maravilhosa, porque atualmente, Jesus intercede por nós, ele é nosso sumo sacerdote, ele é nosso advogado. Mas vai chegar um momento em que ele vai trocar as vestes e vai retirar as vestes de advogado e vai vestir as vestes de juiz. Vai lançar o incensário. No livro Eventos Finais, eu tenho uma dica. Eu tô com 4 livros aqui em cima da cama. A primeira dica para você entender é Eventos Finais. Esse livro aqui, ó, da escritora Ellen White. E no capítulo 16, O Fim do Tempo da Graça, todo marcadinho. Esse capítulo aqui vai falar sobre esse momento em que Jesus vai deixar de interceder e não vai ser mais advogado, e aí já vai ser o momento de ser juiz, né? E depois eu falo aqui das outras indicações. E aí, quando a gente para analisar o medo que as pessoas têm do termo juízo final e tal, é porque, assim,
temer a Deus e dar glória a Ele, porque chegou a hora do juízo, não combina temer a Deus, reverenciar, respeitar, dar glória a Deus com a sua vida, com as suas ações, teus pensamentos, glorificar a Deus no teu corpo, no jeito que tu fala, que tu trata as pessoas. Não combina com ficar com medo de punição. Então, temer a Deus e dar glória porque chegou a hora do juízo, parece que não casa se você para analisar o juízo como algo que é assustador, que é amedrontador. Porque se o juízo fosse para ser algo tão amedrontador, não era para você temer a Deus e dar glória. Aí você sabe que temer não é ter medo. Você já estudou isso na semana passada. Então, temer a Deus e dar glória a Deus não combina com ficar com medo do juízo, né? Quando se fala em julgamento, né? Por exemplo, né? Para quem assiste noticiário, alguma coisa assim, porque o criminoso fulano de tal vai a julgamento, vai ser julgado. A gente só pensa no caos, né? Cena de juízo é o quê? Condenação, senso de horror, pensamentos negativos, tudo isso. Mas para analisar boas novas do juízo, boa notícia. O juízo final é uma boa notícia? Sim, é uma boa notícia. Sabe por quê? O juízo final vai ser apenas um momento de comprovação e de execução de algo que, se você aceitou a Jesus, você não precisa ter medo. Se você aceitou Jesus como seu salvador, ele é teu advogado, ele é teu sumo sacerdote, ele intercede por você. E quando chegar o momento de julgar, você vai ser absolvido, porque quem intercede por você é alguém perfeito, que cumpriu todas as exigências para ser nosso salvador, e que aquilo que a gente não conseguiu fazer, ele cumpriu. Entenda, Cristo não é nosso intercessor porque ele suplica, desesperadamente, Deus Pai, por favor, perdoa, por favor, por favor, por favor. Não é aquela súplica como a gente suplica muitas vezes pelo perdão de Deus. Não. Ele não é o nosso intercessor porque ele estava suplicando, pedindo, por favor, implorando. Ele é nosso intercessor porque ele venceu. O que foi, mãe? Bota aí em cima. Bota aqui, senão aí vai cair. Ele é nosso intercessor, não como suplicante, mas como vencedor. Porque ele já venceu, ele está reivindicando a vitória dele. Ele venceu. A senhora colocou mel? Ele venceu a morte eterna e te deu a vitória. Aí quando ele reivindica, quando ele é nosso intercessor, teu intercessor, meu intercessor, ele não suplica sem mérito. Ele suplica com os méritos de alguém que venceu a morte eterna e nos deu o direito de vencer também. Então, pelo fato de ele ter vencido, ele pode suplicar em nosso lugar, ele pode ser nosso mediador. Então, quando Cristo suplica, é nosso advogado, é nosso intercessor, ele suplica assim, como vencedor. Pai, eu venci, eu já venci. Ele também tem o direito de vencer porque ele me aceitou como salvador. Absolve ele. Então, é isso. Jesus Cristo cumpriu todas as exigências para ser o nosso salvador. Ele se apresenta em nosso favor porque ele já fez tudo. A salvação, o preço já foi pago. O preço já foi pago. A nossa parte é aceitar e obedecer. Aceitar e viver em obediência. Porque na semana passada, a gente viu aqui uma parte da lição que fala vencendo como ele venceu. Deixa eu ver aqui, foi a parte de sexta-feira. Vencendo como ele venceu. Aí todo mundo quer vencer com Jesus, mas não quer obedecer como ele obedeceu. Engraçado, né? Engraçado não, é trágico isso. Todo mundo quer ser vencedor em Jesus. Quer viver vitória, vitória, vitória. Mas Jesus só venceu porque ele obedeceu todas as exigências da palavra de Deus. Todas as vezes que Jesus foi tentado, ele venceu com a palavra. Porque ele tinha conhecimento prático. Ele vivia. Ele era a própria palavra, gente. Ele é o verbo. Não dá nem pra ficar tentando explicar muito, porque senão dá até nó. Ele venceu porque ele era Deus. Embora Deus, mas não vamos confundir. Embora Deus, ele se destituiu da glória e se tornou homem. Então ele foi tentado da mesma forma não, ele foi pior, foi muito pior as tentações que Jesus passou do que as nossas. Mas o fato de Jesus ter passado por tentações na carne humana e ter vencido todas as tentações, porque estava ligado ao Pai, fundamentado na palavra, nos dá o direito de vencer também. Então se você quer ser vitorioso como Jesus foi, não é assim, da noite pro dia. Você tem que obedecer como Jesus obedeceu. E para obedecer, você tem que renunciar como ele renunciou. A vida de Cristo foi uma vida de renúncia. Desde os primórdios, ele renunciou, antes da fundação do mundo, ele renunciou à glória do céu para vir aqui.
Ele já veio sabendo que ia morrer. Você tá entendendo? Ele já nasceu sabendo que ia morrer. Gente, olha só, Jesus foi coerente. O que Jesus falava era o que ele vivia. Então Jesus venceu porque ele cumpriu a palavra de Deus, porque ele obedeceu. Aí tem crente que quer só vitória, mas não quer obedecer. Deus fala pra ir por aqui, pela esquerda, vai pela direita, mas quer vitória. Ah, faça meu favor, né? Então o que acontece? Todas as vezes que a gente pensa em julgamento, em juízo, ai, fulano de tal vai a júri. Nossa, é aquele horror. Porque a gente só consegue pensar em destruição, né? Em condenação. Ah, você tem que ser julgado. Não, fulano tem que ir a julgamento mesmo. E a gente só leva isso pro lado negativo. Quando, na verdade, o julgamento que vai acontecer aqui com relação às boas novas, às boas notícias, é aquele julgamento de comprovar de Jesus, de Deus o Pai, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, mostrar quão maravilhoso foi o sacrifício de Jesus que absolveu a todos aqueles que confiaram e acreditaram nele. Então, por isso, boas novas do juízo, porque é uma boa notícia e essa notícia precisa ser espalhada. Nós precisamos falar dessa notícia. Mas muitas pessoas não falam porque têm medo e porque acham que o juízo final é isso. É destruição, condenação, tragédia. Não, o juízo final é bênção, é alegria. Olha o que diz o Salmo 90. Deixa eu abrir aqui. Abre tua Bíblia. Tá com a Bíblia? Ó, se tu começou a assistir esse vídeo e não veio pra cá com a Bíblia, vai se converter em nome de Jesus. Salmo 96. Já sabe que o negócio aqui é Bíblia e Espírito de Profecia. Então não vem pra cá sem Bíblia não, viu? Se tu quer vir pra cá, tu vem com a Bíblia. Quer ver aqui, ó? Deixa eu ver onde é que tá aqui. Paraná, paraná, paraná. Eu digo sempre que tem que ler o capítulo todo, mas por conta do tempo, deixa eu encontrar aqui onde é que tá. Versos 10 a 13. Salmo 96, versos 10 a 13. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. Justiça divina é diferente dessa miséria que a gente chama de justiça aqui no mundo. Entendeu? E se falar que no Brasil, misericórdia. Então, olha só. Ele julgará os povos com justiça. Então, isso é uma boa notícia, porque a justiça de Deus é perfeita. Então, se a justiça de Deus é perfeita, as boas novas do juízo precisam ser verdadeiramente anunciadas. Regozijem-se os céus e a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijar, gente, eu não sei se você tem costume de usar essa Bíblia na versão mais antiga, eu tenho várias Bíblias aqui, e aí, na versão mais clara, é alegrem-se. Então, alegrem-se, céus e terra, mar e tudo que nele existe. Alegrem-se os campos e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Você consegue olhar para o Salmo 96 e ver destruição, condenação, horror, medo, terror? Quando se fala de julgar? Não. No Salmo 96, fala de juízo, de julgamento, como algo digno de alegria. Por quê? Porque ele vem julgar com justiça. Ele só vem mostrar como ele é maravilhoso, Deus é maravilhoso, é misericordioso e é justo. Então é motivo de alegria sim, quando a gente para pensar no juízo final. Cantem diante do Senhor porque ele vem julgar a terra, olha que maravilha. E quando você... E gente, eu não tô aqui condenando quem tem medo. Quem tinha, porque a partir do momento que você entender isso aqui, você não vai mais ter medo. Porque eu também já tive medo. Mas louvado seja Deus que a palavra do Senhor se renova, vai esclarecendo, a gente estuda, claro que nem tudo vem do céu. Eu estudei, pesquisei e a gente vai estudando, pesquisando. Toda vez que eu fico com dúvida, intrigada com alguma coisa, eu vou e estudo, sabe? Eu estudo, eu busco, eu pesquiso. Se eu pesquisar e buscar e não entender, eu procuro algum teólogo, algum pastor que eu sei que tem domínio do assunto para me ajudar, para me ensinar, sabe? Para me tirar as dúvidas. E claro, sempre o Espírito Santo é meu professor, né? E existem algumas pessoas, né, adventistas do sétimo dia, que não tem muito entendimento sobre essa questão do juízo. E não entende também as fases do juízo, né? A gente tem 3 fases aí do juízo. O juízo investigativo, o juízo comprobatório, é essa palavra, meu Deus? Juízo investigativo, juízo comprobatório e juízo executivo. E o que acontece? É comprobatório ou confirmativo. Confirmativo não é uma palavra muito legal, eu acho que não existe essa palavra. Não sei. Mas eu prefiro usar comprobatório. Quando é que acontece o juízo investigativo? Começou lá em 1844, quando o Senhor Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo e passou a interceder por nós como sumo sacerdote. Ali começou o juízo investigativo, ali começou o tempo da graça. E esse juízo investigativo vai de 1844 até o fechamento da Porta da Graça. Ai, quando é o fechamento da Porta da Graça? Eu não sei. Você não sabe, o pastor não sabe, ninguém sabe. Só Deus o Pai é que sabe. E nesse capítulo aqui, o fim do tempo da graça,
do livro Eventos Finais, ela vai dizer que várias pessoas mandaram, Ellen White, vai dizer que várias pessoas mandavam cartas para ela, perguntando acerca do final do tempo da graça, quando ia ser, e ela disse assim, as coisas que Deus revelou, cabe a nós ensinar aos nossos filhos, às nossas famílias, mas aquilo que Deus não revelou, não fica procurando não. Então Deus não disse quando é que vai ser o final do tempo da graça. Por quê? Quando você estudar o capítulo 16 de Eventos Finais, você vai entender por que Deus não revelou. Né? Então, assim, ninguém sabe quando ocorrerá o final do tempo da graça. Então, a gente tem que viver nos preparando hoje. Porque se ninguém sabe quando é que vai ser o fim do tempo da graça, você vai esperar para quando se preparar, né? Então, você estuda o capítulo 16 de Eventos Finais. Eu vou deixar o link desse capítulo aqui na descrição. Curtinho, gente. Curtinho aqui, ó. 1, 2, 3 páginas, gente. 3? 3 páginas só, gente. Estuda, em nome de Jesus. Então, tem o juízo investigativo, que é de 1844 até o fechamento da Porta da Graça, que a gente não sabe quando é, então vamos nos preparar agora. E aí fechou a Porta da Graça, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Não tem mais segunda chance pra ninguém, não tem mais oportunidade pra ninguém. Quem tá salvo, quem tá perdido, tá perdido. E quem tá perdido não vai saber que tá perdido, quem tá salvo não vai saber se está ou não. Tem que viver de acordo com a palavra de Deus. E quem tá perdido é porque tá vivendo de acordo com as próprias vontades, com os próprios desejos, seguindo a carne, fazendo tudo do jeito que quer, ao bel prazer. E aí, fecha a Porta da Graça, derramam-se as 7 últimas pragas, Jesus volta. Aí quando Jesus volta e leva os salvos para o céu, ocorre o quê? O milênio. No milênio vai ser essa segunda fase do juízo. Teve o juízo investigativo, que é esse tempo que a gente está vivendo agora, de 1844 até o último dia da nossa vida, né? É juízo investigativo, porque a gente não sabe quando vai morrer. Por exemplo, eu não sei se eu vou morrer semana que vem. Então, pra mim, a Porta da Graça vai se fechar quando eu morrer. Porque depois que eu morrer, eu vou ter oportunidade? Eu não tenho outra oportunidade, né? Então, o que acontece? O juízo investigativo, primeira fase. Segunda fase, juízo comprobatório, que é nos 1000 anos. Dentro do período do milênio vai acontecer esse juízo comprobatório, que é o período em que vai haver a comprovação, por isso comprobatório. Vai haver a comprovação quando Jesus abrir os livros de registro do céu, que tudo que a gente faz tá registrado, até aquilo que a gente faz escondido dos outros, mas a gente não consegue esconder de Deus. Então, Eclesiastes diz que no juízo, Deus vai trazer a público todas as obras. A público não. Deus vai trazer a juízo, né, para julgar todas as coisas que a gente fez. Quer sejam coisas boas ou coisas más, quer sejam coisas que foram vistas ou coisas ocultas. Eu acho que é por isso que muita gente tem medo. Eu acho que o medo, ele é o resultado de uma vida de pecado, assim, oculto, escondido. Pecado, sabe? Aquelas coisas que você não quer confessar. Porque quem confessa seus pecados a Deus, alcança a misericórdia e obtém o perdão de Deus, não tem que ter medo do juízo, gente. Porque o juízo só vai vir para confirmar quem foi você durante a sua vida. Então eu acredito que quem tem medo do juízo final é porque não confessa os pecados, é porque não se arrepende dos pecados, é porque peca e não pede perdão a Deus, faz coisas escondidas, faz coisas erradas, não pede perdão. Claro que essa pessoa vai ter medo, porque no juízo vai ser tudo exposto, né? Então, se você não tem nada oculto, se você confessa seus pecados a Deus, pede perdão, Ele te perdoa, você aceita o perdão, recebe a misericórdia e sabe que Jesus é teu intercessor, não tem por que você ficar com medo. Quem tem Jesus como intercessor e pede perdão a Deus, não tem por que ter medo do juízo. Tem que se alegrar, porque Jesus vai vir, já intercedeu em nosso favor, vai nos absolver, nós não seremos condenados, vai nos absolver, nós vamos morar no céu durante 1000 anos, vamos abrir os livros de registro, Cristo vai nos mostrar tudo aquilo que foi escrito e nós vamos voltar aqui para voltar para a terra, né? A cidade santa vai descer, a nova terra vai ser, né, estabelecida, tudo que existe de ruim aqui vai ser queimado pelo fogo, vai ser purificado, a gente vai viver eternamente com Jesus. Então, para que ter medo disso? Verdadeiramente, o juízo é boa nova mesmo, é boa notícia. É boa notícia para se alegrar. Você tem que se alegrar porque Jesus vai vir apenas. Sim. Não é para te condenar, não. Se você vive de acordo com a palavra de Deus, Jesus não vai vir te condenar, Ele vai vir te buscar. Olha que maravilha. Ele vai vir te buscar. Se você crê em Jesus Cristo, faz a vontade dEle, vive andando com Ele, Ele vai vir aqui para te buscar. Ele não vai vir aqui para te condenar. E aí tem essa segunda fase, que é o juízo comprobatório, que vai acontecer durante os 1000 anos, período do milênio. É quando a gente vai ter as surpresas no céu. A gente vai ver algumas pessoas que a gente não imaginava que estariam lá. A gente não vai ver pessoas que a gente achava que iriam estar. E tudo está escrito nos livros de registro. Então vai ser um momento de comprovação de que Deus é justo. A comprovação de por que você está aqui no céu? Por que fulano de tal não está no céu? Juízo comprobatório. É só uma apresentação dos fatos, tá? E a terceira fase é o juízo executivo. É a execução.
da sentença final. A sentença de quê? Aí sim, essa execução da... Uai, tem uma formiga gigante aqui. Essa execução, aí é para aqueles que foram infiéis. Esses aí sim precisam ter medo. Por quê? Porque esse juízo de execução vai ser a destruição dos ímpios, do mal, do pecado, de Satanás, de tudo. Então, esse é o momento estranho. A Bíblia diz que a destruição vai ser uma obra estranha para Deus. Porque quem veio para matar, roubar, destruir foi Satanás. Deus vem para dar vida. Jesus veio para dar vida e vida em abundância, vida maravilhosa, vida eterna. Então, esse momento aí do juízo, da terceira fase do juízo, que é a última fase, o juízo executivo, é quando Deus vai dar a sentença final para aqueles perdidos, para aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor. É quando ele vai descer fogo do céu e vai consumir a todos aqueles que fazem parte do exército de Satanás. Então, juntamente com o diabo e os demônios, os anjos do diabo, vão ser destruídas todas as pessoas que rejeitaram a Cristo. Mas, antes de tudo isso, vai haver a confirmação. Nos livros de registro, o Senhor vai mostrar por que quem vai ser destruído e por que quem está no céu está no céu. Deus é justo, é perfeito e ele vai deixar tudo às claras. Então, se você já entendeu aí essas três fases, você sabe que a gente está vivendo agora no tempo da graça. A porta da graça ainda está aberta, a gente não sabe quando ela vai fechar, mas como a gente também não sabe quando vai morrer, a gente tem que estar preparado todo dia, né? A gente tem que estar preparado todos os dias. O que eu queria deixar de indicação para vocês, é que eu queria fazer um comentário aqui, é porque na parte de hoje, domingo, dia 23 de abril, a lição de jovem traz aqui a parte de mergulho mais fundo para a gente ler o Grande Conflito, capítulo 24. Estou com essa versão aqui, que é a versão que a gente distribuiu esse ano, e estamos distribuindo, vamos distribuir ano que vem também, o livro O Grande Conflito, edição completa missionária. Então, o capítulo 24 é esse daqui, ó, o sacerdote, que vem falar exatamente sobre Jesus como o nosso intercessor, que é o que está falando aqui a lição dessa semana, né? As boas novas do juízo, Jesus é nosso advogado. Então, aqui vai falar que aqueles que estiverem vivos na terra quando o fim do tempo da graça chegar, né? Quando a intercessão de Cristo acabar, vão ter que comparecer diante de Deus sem mediador. Porque depois que Jesus parar de interceder, não vai ter mais ninguém entre nós e Deus. A intercessão acabou. E quando a intercessão acabar, os filhos de Deus, verdadeiros, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, já vão estar selados, já vão estar salvos. Se você quer entender um pouco mais sobre essa questão do selamento, leia também, além de eventos finais, leia também o livro Primeiros Escritos, que tem um capítulo lá específico só falando sobre o selamento, né? Os filhos de Deus que vão ser selados, o decreto dominical, tudo mais, a marca da besta. Tem tudo isso nesse livro de Ellen White também, maravilhoso. É porque ele tá lá na sala e eu tô no quarto, então não vou levantar pra pegar, mas o livro é Primeiros Escritos, tá? E aí aqui diz que essas pessoas que estiverem vivas quando Jesus parar de interceder, vão comparecer diante de Deus sem mediador, e as vestes dela precisam ser imaculadas, e o caráter precisa estar purificado pelo pecado, ou purificado do pecado, misericórdia. O caráter precisa estar purificado do pecado através do sangue de Jesus. Então, quem aceitou o sangue de Jesus vai comparecer diante de Deus com as vestes limpas, imaculadas, o caráter purificado. Mas quem rejeitou não vai estar com o caráter purificado. Então, pela graça de Deus e o próprio esforço diligente, devem ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo investigativo está em andamento no céu, nesse momento em que a gente está vivendo, enquanto os nossos pecados, quando a gente se arrepende, eles são removidos, é o tempo da gente fazer uma obra especial, que é deixar o pecado de lado. Essa é a obra apresentada na mensagem de Apocalipse 14, que é a mensagem da lição do trimestre todinho que a gente vai estudar. Apocalipse 14 inteiro vai deixar claro o cerne da questão do grande conflito, é esse aí. A gente precisa deixar o pecado de lado. Essa é a essência da mensagem de Apocalipse 14. E quando essa atividade, quando essa obra for concluída, aí nós estaremos prontos para a vinda de Jesus. Então, quando o Senhor receber a sua igreja, todo o seu povo, vai ser uma igreja sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas vai ser uma igreja santa, de acordo com o que está escrito em Efésios capítulo 5, verso 27. Então, é maravilhoso a gente entender que Jesus, ele é nosso mediador, ele é o nosso sacerdote, mas que para que nós estejamos em pé diante de Deus, puros, imaculados, com caráter transformado, a gente precisa fazer essa obra de deixar o pecado de lado e viver aqui trabalhando o nosso caráter através do mover do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, trabalhando o nosso caráter de acordo com a palavra de Deus. Porque quando Jesus voltar, ele não vai mudar nosso caráter não, viu? Quando Jesus voltar, o que vai mudar é o corpo. Se eu estiver sem braço e viva quando Jesus voltar, eu vou não abrir e fechar de olho, numa piscada, eu vou ter o corpo transformado e meu braço vai estar aqui, ó, bonitinho. Entendeu? O que Jesus vai transformar na vinda dele é o corpo. Não é o caráter, não. Então, o mesmo caráter que você está alimentando aqui agora,
vai ser o caráter que você vai levar para a eternidade. Se for um caráter que você está trabalhando pro bem. Se for um mau caráter, você nem vai para a eternidade, né? Óbvio. Isso é lógico, eu não preciso nem falar isso, né? Mas não sei, né? Vai que alguém tá entendendo diferente. O caráter não é transformado na volta de Jesus. O caráter precisa ser moldado enquanto a gente está aqui no juízo investigativo, enquanto a porta da graça está aberta. Porque depois que o Espírito Santo for retirado da terra, não vai ter chance para ninguém transformar mais o caráter. Entendeu? Então essa é a obra da nossa vida inteira, é a transformação do caráter. Quem é que opera? É o Espírito Santo. Então a gente não tem como, pelos nossos próprios esforços, mudar a natureza, não. É pela graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus, pela obra do Espírito Santo, nosso intercessor, nosso consolador. Nosso intercessor não, né? Nosso intercessor é Jesus. Nosso consolador é aquele que faz essa obra de transformação do caráter, é o Espírito Santo. Então, mediante o estudo da palavra de Deus, mediante o estudo do Espírito de profecia, mediante a oração, pedindo o Espírito Santo para nos transformar, a gente vai ter um caráter transformado dia após dia. Então, não fique esperando Jesus voltar, as guerras, as misérias, tudo acontecer, para ele vir transformar teu caráter, não. Não fica vivendo aqui como vivia o povo de Noé, do povo da época de Noé, que a porta da arca fechou e eles continuaram vivendo do jeito que estavam, zombando de Noé, porque passou 7 dias e não choveu. Mal sabiam eles que o destino deles já estava selado. E aí, quando começaram a cair as primeiras gotas de chuva, eles começaram a bater na porta da arca pedindo a Noé para abrir. Mas era tarde demais porque foi o anjo que fechou a porta da arca. Então não tinha mais chance para eles. Então não fica aí que nem o povo antediluviano, que depois que a porta da arca fechou, continuou vivendo do jeito que queria e zombando de Noé e da pregação que ele fez. Não fica vivendo enquanto a porta da graça está aberta, não fica vivendo do jeito que você quer. Renuncia às tuas vontades. Busca a palavra de Deus. Busca o Espírito Santo para moldar o teu caráter, para que você seja aprovado, para que pelos méritos de Jesus, não pelas suas boas obras, pelos méritos de Jesus, você seja aprovado, seja purificado, sai formiga, seja purificado e suba para o céu com Jesus. E quando Jesus voltar, encontre você com o caráter transformado, com as vestes imaculadas, purificadas pelo sangue de Jesus, tá? Então leia aqui o grande conflito, página 24, tá? Leitura que a lição indica para o dia de hoje, domingo. Eu vou deixar o link desse capítulo aqui na descrição. Vou deixar o link do fim do tempo da graça. E também vou deixar hoje 3 links hoje para você ler. E também vou deixar o livro História da Redenção, capítulo de número 50. A primeira mensagem angélica. Todo marcadinho aqui também, ó. Esse estudo aqui da primeira mensagem angélica eu fiz, sabe quando foi? Em 2015, não foi? Deixa eu ver aqui. 2015. E foi uma benção. Eita, meu Deus, quando eu descobri isso aqui, eu fiz, meu Deus do céu! Esse capítulo, esse livro, História da Redenção, ele fala das 3 mensagens angélicas, a primeira, a segunda e a terceira. E você vai descobrir que a profecia da primeira mensagem angélica já se cumpriu. E da segunda também. Então, só falta a terceira mensagem angélica se cumprir, tá? Então, vou deixar aqui, ó, o link, a primeira mensagem angélica, o link do fim do tempo da graça e o link do capítulo O Sacerdote, que é desse livro aqui, O Grande Conflito, tá? E que Deus te abençoe poderosamente e que através do estudo da lição, da palavra de Deus, você não tenha medo do juízo final, mas que você anuncie as boas novas do juízo, porque o juízo é uma boa notícia. E assim como a palavra de Deus diz aqui em Salmo, alegrem-se, cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, e Ele vem julgar com justiça. E como a justiça dele é perfeita, vai ser um momento de bênção, vai ser um momento maravilhoso. Só vai ser um momento de miséria, de dor, de desgraça, para quem não aceita Jesus, para quem rejeitar a Jesus. Aí vai ser um momento de dor. Mas para quem está vivendo, buscando, mesmo caindo, levantando com dificuldades, buscando viver de acordo no centro da vontade do Senhor, não vai ser um momento de condenação, vai ser um momento de absolvição, de alegria, porque Jesus Cristo, Ele já fez a obra da nossa salvação ao morrer em nosso lugar. A salvação, ela já foi nos dada. A gente precisa aceitar e obedecer, viver de acordo com a vontade de Deus, lembrando que se queremos vencer como Jesus venceu, precisamos obedecer a palavra como Ele obedeceu, viver como Ele viveu. Então o juízo é sobre isso, tá? Quando a tirinha vem trazendo aqui, o juízo é sobre isso. O meu advogado é também o meu juiz, e ele intercede por mim, e no juízo vai ser revelado o que Deus fez por mim, a demonstração da justiça dele, da maravilha que... Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu até escrevi aqui, boa notícia precisa ser compartilhada, mas se você tem medo e pavor, como é que você vai compartilhar? Né? Essa perguntinha é para ficar de reflexão. Então, se você tem medo do juízo, você não está compartilhando. E se você não está compartilhando a boa nova do juízo, você não está pregando o evangelho. Isso é sério, hein? Isso é sério. Se você tem medo do juízo final, você não está compartilhando as boas novas do juízo, que Jesus vai voltar, que Jesus vem julgar, que Jesus vem nos levar, nos absolver, porque Ele é nosso intercessor. Então, se você não está pregando sobre as boas novas do juízo, você não está pregando o evangelho, você não está sendo missionário, você não está fazendo a sua parte, você não está cumprindo o ID que Jesus deixou. Então, tem algum problema nisso, né? Se você tem medo do juízo, automaticamente você não prega o evangelho.
Então vamos parar de ter medo e vamos pregar em nome de Jesus para Jesus voltar. E vai ser uma bênção, vamos todos subir com ele para o céu. Eita glória. É isso, amados. Louvado seja Deus, né? Porque, gente, essa lição, eita glória a Deus, lição maravilhosa. Então é isso. Se você tem aí alguma dúvida, se não entendeu alguma coisa, deixe seu comentário aí no lugar dos comentários, tá? Que eu vou responder. Se aparecer aí, quando aparecer as notificações aí que você comentou, que você perguntou alguma coisa, eu vou responder, eu vou deixar link, o que você quiser aí eu vou te ajudando, tá certo? Então eu vou deixar aí pra você os 3 links, tá? O link do livro Eventos Finais, pra você estudar sobre o fim do tempo da graça, quando é que a porta da graça vai fechar, quando é não, né? O que é que vai acontecer nesse período em que a porta da graça estará aberta e quando ela vai se fechar, porque não fala a data, não mostra quando ela vai se fechar, mas mostra o que vai acontecer antes e depois, pra gente, né, ter noção. Eu vou deixar também o link do capítulo 50 de História da Redenção, a primeira mensagem angélica, e vou deixar também para você o link do capítulo que a lição de hoje, domingo, pede para estudar, que é o capítulo 24 do livro O Grande Conflito, tá? Livro O Grande Conflito, capítulo 24, O Sacerdote, que fala sobre a intercessão de Jesus. Então, vou deixar esses 3 links aí na descrição. Estuda em nome de Jesus e a gente se vê amanhã. Deus abençoe. Tchau!